A narrativa inicia com um nerd órfão, fedorento e sem valor chamado Haruto Amekawa. Ele é visto do lado de fora da casa de sua família, mas na verdade, está se mudando de sua casa no subúrbio para a cidade. Entretanto, sua paixão de infância, Miharu, está profundamente chateada com essa mudança e começa a chorar, implorando para que ele permaneça ali. No entanto, Haruto a manda calar a boca e parar de chorar. Ele então faz uma promessa de que, quando for mais velho, se lembrará dela e voltará para resgatá-la, e que eles se casarão para que ele possa protegê-la para o resto da vida. Depois, a cena muda, e vemos Haruto adulto em um ônibus voltando da universidade, encarado por uma jovem. De repente, o ônibus treme, e o Sr. Train-kun aparece do nada, fazendo isekai em todos. Por que não? Após serem izekaiados, Haruto tem outro flashback de Miharu. Logo vemos um garoto órfão e fedorento, um cão de favela, que acorda em outro mundo e se chama Ryu. Quando o Ryu acorda, ele percebe que está completamente suado e com um cheiro forte de merda de cachorro. Assim que desperta, ele começa a ter flashbacks de memórias que não são suas, mas de outra pessoa, e fica confuso, sem conseguir entender de quem são essas lembranças. Ele chega a esquecer seu próprio nome, que é Ryu, e começa a se chamar de Haruto Amekawa. No entanto, ele se questiona sobre quem é esse Haruto, e por que de repente, todos os seus sonhos estão relacionados a Haruto. Essa situação o deixa perplexo, e ele não consegue parar de pensar nisso. Ele então se recorda de um ônibus, mas não sabe nem mesmo o que é um ônibus. Ele também se lembra de ter um avô que costumava treiná-lo em artes marciais, mas tudo isso não passa de um grande borrão em sua mente. De repente, 3 homens entram na sala onde Ryu está sendo mantido e dizem a Ryu para acordar imediatamente. Os 3 homens ficam surpresos com o fato de Ryu ainda estar vivo, e perguntam como ele conseguiu sobreviver a uma febre tão terrível, acrescentando que estavam do lado de fora prontos para cavar um buraco para ele. Nesse instante, um dos homens segura um saco marrom e o coloca no canto. Logo, todos se sentam para comer e pedem que Ryu saia, pois seu cheiro ruim está estragando a comida. Eles imploram a Ryu que encontre o spray corporal perdido nos arbustos. O garoto mal-cheiroso sai e começa a colher algumas frutas, já que ninguém lhe oferece comida. Depois, Ryu tem mais lembranças de Haruto. Ele compreende que Haruto é um universitário japonês que estava retornando da escola, mas inesperadamente desmaiou e foi atropelado por um trem enquanto estava dentro de um ônibus. No entanto, Ryu encontra dificuldades para entender o Japão moderno, essa civilização com aparência contemporânea, e sequer sabe o que é um ônibus. Ele recebe opiniões conflitantes sobre sua identidade, mas eventualmente percebe que na verdade ele é Ryu, apenas um garoto solitário que vive nas favelas do reino, e nada além disso. Seu único desejo é vingar a morte de sua mãe. Em outro flashback da infância, Ryu conversava com a mãe sobre visitar o reino dos avós. Ela prometia que, quando ele crescesse, o levaria à terra natal e ao local onde cresceu antes de viverem em Beltrum. Porém, sua mãe foi morta por um assassino selvagem, e desde então, Ryu busca vingança contra o responsável e se tornou. Sua única ambição é viver. Após pensar nessas lembranças trágicas, um grupo de jovens nobres se aproxima de Ryu perguntando se ele viu uma garota alegre de cabelos roxos, pois ela sumiu. Ryu diz que não viu ninguém assim. Elas dizem que ele cheira mal e deve se afastar. Enquanto falam, Vanessa, uma das mais velhas, é muito rude com ele. Então, Ryu responde com atitude. Uma garota de cabelos prateados, Célia, pede desculpas pelo comportamento de Vanessa e pergunta educadamente a Ryu se ele ouviu falar de alguém que saiba onde está a garota de cabelos roxos. Ryu diz a Célia que não sabe e não ouviu nada. Célia pergunta onde fica a favela, e Ryu responde que ela e as amigas não devem ir lá, pois estão com roupas finas e pode ser perigoso. Depois que as senhoras sugerem trocar de roupa antes de irem para as favelas, e também antes de voltarem para o castelo onde residem, elas decidem dar uma última olhada ao redor. E é justamente nesse momento que Celia resolve usar um feitiço de detecção de magia para detectar qualquer força mágica presente na área e verificar se a garota de cabelos roxos está por perto. No entanto, após a verificação, elas ainda não conseguiram detectar a amiga em lugar algum. Entretanto, elas detectaram alguma atividade mágica emanando de dentro do corpo de Ryu. Vanessa perguntou a Célia se ela tinha feito algo ao garoto, mas ela negou, dizendo que o garoto fedorento da favela parece ter uma crônica espiritual mágica e é muito forte. Aparentemente, só Ryu vê a chama azul que cobre seu corpo. Além disso, eles percebem que o amigo de cabelo roxo deve estar na favela. Agradecem novamente ao fedorento Ryu pela ajuda e o deixam ali para apodrecer como um pequeno órfão sem valor. Pouco antes de partir, Célia dá a Ryu um saco de moedas de prata, tantas que ele nem consegue contar, e usa o saco no pescoço como pingente. Depois, ele corre para contar aos outros. Mas ao entrar no quintal, um assassino mascarado tenta esfaqueá-lo. A lâmina atinge o saco de moedas e salva sua vida. Nesse momento,
um Ryu fraco e patético se encolhe e se prepara para ser morto. Então, uma bela figura de cabelos rosa, Kuti, aparece como espírito, e chama Ryu de Haruto, seu nome japonês. Ela diz que explicará rapidamente as formas básicas de combate mágico para salvá-lo, já que Ryu não percebe que é um mago de nível divino. Quando Haruto assume o controle, Ryu lembra das técnicas de treino de sua vida passada, ensinadas por seu avô, e usa essas habilidades para enfrentar o assassino. Porém, o assassino já havia dominado a magia e faz todo o possível para tentar derrubar Ryu. Mas Ryu consegue dar um chute incrivelmente poderoso em sua mandíbula, fazendo sua faca cair no chão. Enquanto o bandido encapuzado treme de medo, ele insulta Ryu chamando-o de rato nojento da favela e avança para um golpe final. No entanto, Ryu consegue usar uma técnica maluca para derrotar o assassino e o elimina completamente. Ryu fica chocado ao perceber o quão forte ele realmente é, especialmente quando o assassino idiota não acorda. Depois da luta, Ryu descobre que o assassino eliminou todos os outros homens da sala e que ele está sozinho. Ryu ouve um som vindo do saco marrom que os homens trouxeram, e o saco está se movendo. Ele verifica e encontra a garota de cabelos roxos chamada Princesa Flora. A mesma que Célia e os outros procuravam. Ela diz a Ryu que foi capturada para resgate, e que ele deve ajudá-la a voltar ao castelo em segurança. Se ele conseguir levá-la de volta ao reino, seu pai o recompensará generosamente, e ele será nomeado cavaleiro. Ryu não entende o que ela quer dizer com isso, mas promete ajudá-la a voltar para seu lugar de origem. Após saírem, Ryu é subitamente chamado pelos outros membros da realeza. Ao verem Ryu carregando a princesa Flora, as damas nobres correm e o acusam de sequestrar a princesa. Eles começam a xingá-lo de vários nomes e falam sobre como ele os traiu desde o início. Mesmo após terem lhe dado moedas de prata e o prendido pelo crime. Ele tenta explicar tudo, mas eles não escutam e nem dão a chance dele se explicar, pois ele é apenas um garoto comum das partes pobres do reino. Então, eles o levam até o castelo para responder por seus crimes perante o rei. Ryu é então levado sob custódia pelos guardas do rei, e é aqui que conhecemos um cara muito malvado chamado Charles. Ele é o Lorde Comandante e a primeira espada do rei. E está se divertindo muito ao humilhar um garoto pobre das favelas, pois odeia profundamente as pessoas que vêm das áreas pobres da cidade. Ele é, na verdade, um nobre arrogante que acredita que Ryu é culpado como o inferno. Contudo, Ryu diz a esse nobre idiota que não fez nada de errado. Mas Charles não dá ouvidos, e continua a espancá-lo e a golpeá-lo com uma vara de madeira, até que ele não consiga mais aguentar. Charles realmente não se importa com as palavras de Ryu, e está determinado a continuar com sua crueldade. Enquanto isso, a princesa Flora acordou, e as criadas e Célia conversam com ela, dizendo que seu captor foi encontrado e está sendo punido. No entanto, ela diz que Ryu não é o culpado, e quer que ele seja enviado ao seu quarto, pois foi quem a libertou. Após falar com a princesa, Célia vai às masmorras onde Ryu está preso, e se choca ao vê-lo quase vivo, advertindo Charles sobre suas ações como guarda do rei, e que ela lhe deu instruções para segurá-lo e não criar nenhum conflito contra ele. Charles age como se estivesse fazendo a coisa certa, afirmando que estava apenas cumprindo ordens. Em seguida, ele diz aos homens que o soltem. Logo depois, Ryu cai, e Célia pede desculpas, curando-o com um feitiço mágico. Mais tarde, Ryu acorda em uma cama no reino de Beltron, onde é recebido por Célia novamente. Ryu pergunta a ela o que acontecerá com ele agora, e Célia responde, dizendo que ele será nomeado pelo próprio rei. Uma plateia estará presente na sala do trono quando conhecerem Vossa Majestade. Parece que o rei também aguarda ansiosamente por Ryu, pois deseja agradecê-lo pessoalmente, o que deixa o garoto surpreso. Contudo, Ryu não sabe como se dirigir corretamente a um rei. Então, Célia promete ajudá-lo a se preparar, ensinando-lhe as maneiras adequadas para que ele possa conhecê-lo da forma mais respeitosa possível. Após algum tempo, Ryu aprende o básico sobre etiqueta real, e finalmente entra na sala do trono para se encontrar com o rei. Com um corte de cabelo elegante, Ryu é admitido na Academia Real de Magia de Beltron. Célia o alerta que quase todos os alunos têm origens privilegiadas, e ele pode sofrer bullying. Ryu diz que não se importa, pois tem seu plano. Local. Célia abre as portas de sua nova classe e vida. Quando Ryu é apresentado como aluno das favelas, a classe murmura. Não querem um garoto sujo e cheio de pulgas dos bairros pobres entre eles. Mas, como Ryu salvou Flora, o rei garantiu sua admissão na academia. Ryu é recebido friamente, e seu analfabetismo piora a situação. Após a aula, Ryu vai à sala da professora Célia para as aulas particulares prometidas. A sala está cheia de livros e pergaminhos complicados. Embora Celícia tenha só 12 anos, seu brilhantismo a fez uma professora respeitada. Isso prova que sempre há alguém melhor que você. Célia está impressionada com a rapidez de Ryu em aprender aritmética, o que não surpreende, já que ele tem a educação universitária de Haruto. Durante o chá, Célia pergunta a Ryu sobre seu primeiro dia de aula.
Foi espetacular. Tirando a discriminação que sofreu, no dia seguinte, Ryu vai a uma aula de artes marciais. Notando a firmeza e domínio de Ryu, o instrutor o desafia para um duelo. A postura estranha de Ryu provoca risos, mas o instrutor pensa diferente. Ryu usa a experiência de Haruto no Kendo para lutar bem, e sua ousadia lhe rende o respeito do instrutor. Quando o instrutor o convida para os Royal Knights, Ryu recusa, pois tem coisas mais importantes. Mais tarde, Celia encontra Ryu imerso em livros, enquanto ele revisa para os exames de fim de período que estão por vir. Embora ela diga para ele não se preocupar tanto com suas notas, Ryu resolve fazer o oposto e se preocupar bastante com elas. Alguns dias depois, Celia aplica os exames de fim de período. Enquanto os colegas de Ryu se esforçam para responder a todas as perguntas, ele consegue passar com facilidade. Ryu sai do local do exame um pouco cansado, mas sua condição piora quando as lembranças de Haruto retornam à sua mente. Ele se lembra da namorada de infância de Haruto, Miharu, e como se afastaram após se reencontrarem. Dias depois, saem os resultados dos exames. Ryu é a melhor aluna do ano junto com Cristina, e Rona fica em terceiro. Alphonse, um nobre que discrimina Ryu, acusa a amiga de trapacear. Mas Cristina e Rona aceitam os resultados, e Celia confirma o árduo trabalho de Ryu como muito qualificado, como ele fez. Alphonse e amigos se recusam a ouvir e jogam suas franjas antes de sair. Celia parabeniza Ryu pelo desempenho nos exames, mas teme que as outras crianças usem isso contra ele. Ryu não se importa, pois com Celia, pode superar qualquer coisa. Celia prometeu apoiá-lo. 5 anos depois, alguns alunos são escolhidos para um torneio de exibição. Entre eles estão Alphonse, Stuart e, surpreendentemente, Ryu. Alphonse protesta contra um plebeu ser escolhido para um cargo tão prestigiado, mas o instrutor afirma que a decisão já foi tomada. Celia parabeniza Ryu por ser um dos representantes e comenta que ele pode ser recrutado para a Ordem dos Cavaleiros se um batedor gostar dele. No entanto, Ryu insiste que não planeja entrar para a Ordem dos Cavaleiros. Celia toma seu chá e pergunta a Ryu sobre seus planos após a formatura. Ele diz que vai fazer uma pequena viagem. Ryu fica triste ao saber que ele quer deixar o país, e ela o convida para trabalhar em seu laboratório. Ryu melhorou a vida de Celia só por preparar o chá certo. Ryu diz que logo ela falará sobre casamento, como é comum para alguém do seu nível. E seria ruim ter um homem comum trabalhando com ela, no laboratório dele. Ela pergunta para onde ele planeja ir, e ele diz que quer ir para Yagumo, terra natal de sua mãe. Ryu entra em transe ao lembrar da mãe, preocupando Celia. Algumas semanas depois, acontece o Royal Exhibition Tournament, presidido por Alfred. O primeiro desafiante é Ryu, e Alphonse diz para não fazer feio, ao que Ryu promete não decepcioná-lo. Surpreendentemente, o oponente de Ryu é Charles, que o espancou. Charles nunca pensou que o rato fedorento daquele dia seria seu adversário, e Ryu diz que deve a ele por tratá-lo bem. Alfred nota a postura estranha de Ryu, enquanto Charles se sente insultado por ele não usar escudo. Quando a luta começa, estão em pé de igualdade. Inicialmente, Charles está furioso e com 6 latas de Red Bull. Ele foi rebaixado a 5 anos por aterrorizar Ryu e busca vingança sangrenta. Subitamente, Ryu se vê na defensiva, preocupando Celia. Porém, isso faz parte do plano do instrutor, e quando Charles faz um movimento ousado, Ryu aproveita a abertura e o desarma. Alfred declara Ryu o vencedor e ele defenderá o título na próxima semana contra o Undertaker. Charles aceita a derrota, enquanto os colegas de Ryu o aplaudem. Charles bebe suas frustrações com Heus, embaixador do Império Proxia. Heus anima Charles, mas admite que Ryu foi impressionante. Charles revela que Ryu era suspeito do sequestro de Flora há 5 anos, o que faz Heus lembrar daquela época. No dia seguinte, Celia espera Ryu no portão da escola para comemorar sua vitória no jogo. Ao vê-lo indo atrás da escola, ela o segue e vê uma garota confessando seus sentimentos. Celia, perturbada, tenta não pensar nisso e encontra Ryu vazio. Mais tarde, após os planos de formatura, Celia fala sobre controle de magia com magia de raios. Alphonse zomba que a palestra parece abaixo do nível da turma, e brinca que só Ryu se beneficiaria, já que ele não consegue fazer magia. Celia pede a Alphonse e Stuart para demonstrarem o feitiço do relâmpago, e eles obedecem. Celia observa o Chidori de forma crítica e decide mostrar o verdadeiro controle mágico do raio.
Ela fecha as cortinas e lança vários feitiços de relâmpago simultaneamente, fazendo-os dançar pela sala antes de explodirem suavemente, em uma chuva de luz. Embora Ryu não use fórmulas mágicas como eles, com sua mana abundante, ele recria feitiços que vê. Após a palestra, Stuart elogia Celia, mas repreende Ryu por atrair metade das garotas da escola. Ele tenta intimidá-lo a parar, mas Celia defende Ryu e pede a Stuart para deixar o assunto. Depois, a turma faz o exame prático ao ar livre, com Alphonse como comandante. Devem atravessar a floresta e chegar ao objetivo antes do pôr do sol. Com as conexões do pai, Alphonse já tem uma rota secreta para garantir o sucesso. Mas Rona acha que isso é trapaça. Christina deixa Alphonse agir. Como sempre, Stuart tem algo para Ryu, designando-o como transportador de bagagem. Flora se oferece para ajudar com a bagagem, mas Ryu não aceita. Atravessando a floresta, encontram duendes. Mesmo sendo atrevido, Alphonse prova a Kiane sua habilidade como líder. Ele manda as tropas da frente se fortalecerem e juntos derrotam o monstro. Goblins mais fracos. Alphonse nota que Ryu se distrai e chama sua atenção. Escondido entre as árvores, Ryu se surpreende por Ryu perceber sua presença e resolve testar as habilidades do garoto. Alphonse e o grupo seguem o mapa do pai, mas chegam a um beco sem saída. Um penhasco bloqueia o caminho. Voltar seria demorado, então Christina pergunta qual é o próximo plano. Antes que ele responda, um trio de orques os ataca. Eles são atacados por uma chuva de lanças, e quando Alphonse tenta se defender, Stuart é ferido na perna. Ele se desespera, e sem querer, empurra Flora, que cai do penhasco. Sem hesitar, Ryu salta para salvá-la, mas acaba caindo também. Alphonse finalmente organiza uma defesa, e juntos, eles enfrentam os orcs. Ryu, por outro lado, está perfeitamente bem. Logo depois, Alphonse tenta descobrir o que houve. Stuart nega ter esbarrado em Flora e culpa Ryu por afastá-lo. Vendo a confusão, Ryu resolve deixar a escola e partir mais cedo. Porém, Flora se recusa a deixar Ryu morrer e decide encontrá-lo sozinha, se necessário. De repente, todos ouvem um rugido aterrorizante e um minotauro gigante desce dos céus. Quando a bola de trovão de Christina falha, Alphonse orienta todos a usar a lança de gelo e lidera a batalha. No entanto, quando a vanguarda é derrubada pelo minotauro, ele rapidamente ordena uma retirada. Christina e Rona saem primeiro, achando que Flora já havia saído. Mas na verdade, ela ficou para tratar um aluno da vanguarda. O minotauro a encontra, mas antes que ela se machuque, Ryu surge e corta a mão do monstro. Ele imediatamente ordena que ela se retire e enfrenta um monstro que é 10 vezes maior que ele. Com o poder de Odd, Ryu se mostra mais do que um adversário à altura do minotauro. Quando ele vê uma brecha, Ryu aproveita a oportunidade e corta a cabeça do monstro. Alguns alunos retornam para resgatar Flora, e Ryu aproveita essa chance para escapar. Reus, que estava observando Ryu o tempo todo, identifica-o como um descendente de Yagumo, com base em seus cabelos e olhos negros. Mais tarde, enquanto Celia leva materiais ao diretor, ela o ouve conversando com o Duque Gustave sobre as ações do filho que levaram ao desaparecimento de Ryu. Contudo, com o reino em baixa, precisam da nobreza mais do que nunca. Não podem mostrar fraqueza, então o diretor é obrigado a culpar Ryu. Celia aguarda ansiosamente notícias de Ryu, mas ele próprio aparece. O reencontro deles é breve, e Ryu agradece a Celia por ter estado ao seu lado durante todos esses anos. Ele diz que sem ela, não teria conseguido suportar tanto tempo em um ambiente tão hostil. Ele promete que irá escrever cartas para ela usando um pseudônimo, Haruto. Os dois se abraçam, e Celia fala que estará ansiosa pelas cartas dele. Enquanto o vê partir, ela se lembra dos 3 episódios que viveram juntos. Ryu lança um último olhar ao reino antes de partir para Yagumo. Nesse meio tempo, Gustave entrega uma capa de Ryu a Latifa, uma assassina Beastkin, com a missão de encontrá-lo e eliminá-lo. Ryu atravessa o portão, e após 3 dias, chega a Amond, uma cidade mercantil no reino de Galark. Felizmente, os cartazes de procurado ainda não chegaram lá, permitindo-lhe adquirir os suprimentos necessários sem problemas. Ryu sente que alguém o segue, mas acha que é paranoia. É coisa da sua cabeça, irmão. Gaslighting não existe. Enquanto anda pela cidade, Ryu nota um vendedor de macarrão, que diz ter sido trazido pela governante Lisa Lott. Após comer e se recuperar, o vendedor o encaminha ao comerciante Rika, a guilda, mencionando uma barraca de comida em frente à porta. Ryu passa pela guilda e conhece Lott, a recepcionista, que nota seu cabelo preto. Lott o ajuda a escolher alimentos para a jornada. Depois, leva os suprimentos para uma sala de espera, onde acha intrigante sua familiaridade com chá e utensílios.
Antes de partir, Rio escreve para Célia, avisando que não poderá mais escrever quando deixar a região. Rio parte com um grande pacote de suprimentos, e Lottie o acompanha. Uma recepcionista chamada Cosette chama Lottie de Lisa Lottie, e Lisa Lottie a lembra que está usando um pseudônimo. Enquanto caminhava pela floresta, Rio encontra uma pessoa ferida no caminho. Sentindo-se seguro, Rio vai ajudar, mas é atacado por agulhas envenenadas. Essa será a última vez que ele faz algo altruísta. Latifa então saca um punhal, com a clara intenção de tirar a vida de Rio. No entanto, ambos ficam surpresos ao perceberem que o outro pode se mover tão rapidamente quanto eles mesmos. Porém, quando Latifa lança um feitiço para aprimorar suas habilidades físicas, Rio também é forçado a aumentar sua própria velocidade. Ao notar que Latifa está muito focada em suas facas, Rio decide embainhar sua espada e começa a usar seus punhos, conseguindo derrubá-la do ar e finalmente prendê-la no chão. Latifa reage histericamente, e Rio a acalma com um feitiço de sono fraco. Ao ver a coleira de escravo em seu pescoço, Rio a remove. Latifa é a garota que morreu com Rio no acidente de trânsito, chamada Endo Suzune Wadu. Será que todos reencarnaram? Ela também é escrava de Stuart, que a força a chamá-lo de irmão mais velho com uma coleira de obediência. A desobediência às ordens dela causa imensa dor física, quebrando-a completamente. Latifa, ao recobrar a consciência, desconfia de Rio, mas ao ver que ele removeu sua coleira, chora de alegria e alívio. Rio interroga Latifa e descobre que ela está ligada a Stuart e que provavelmente não há outros perseguidores. Depois de confirmar que ela não tem mais a intenção de prejudicá-lo, Rio decide libertá-la de suas amarras. No entanto, mesmo que ela esteja livre agora, Rio está consciente de que, nessa região de Straw, indivíduos como ela, do tipo Beastkin, são frequentemente capturados e transformados em escravos. Ele então sugere que ela vá para o leste, em direção a uma vasta área conhecida como Wilderness, onde outros demi-humanos vivem. Coincidentemente, Rio também está indo para essa direção. Apesar de Rio tentar deixá-la para trás, Latifa começa a segui-lo. Rio esclarece que não a libertou por bondade. Acabar com ela complicaria tudo. Mesmo forçada a atacá-lo, Rio não confia nela para viajar junto. Com lágrimas nos olhos, Latifa oferece a Rio sua coleira de escrava para ser obediente. Apesar de odiar ser escrava, odeia mais estar sozinha. Rio cede e permite que ela o acompanhe. Ele pede que ela jogue fora o colarinho. Latifa se junta a Rio na jornada para o leste. Acampando, Latifa chora ao fazer sua primeira refeição de verdade em muito tempo. Durante a jornada difícil, Rio decide acampar cedo ao ver Latifa cansada. Enquanto isso, Célia recebe a carta de Rio. Ela está triste por não receber mais cartas por um tempo, mas feliz por ele estar vivo e bem. Enquanto acampam à noite, Rio se surpreende com o fato de Latifa conhecer o conceito de espaguete e estar acostumada a comê-lo. Rio tem a sensação de que Latifa é como ele, alguém que reencarnou neste mundo. Suas suspeitas são confirmadas quando ele ouve Latifa tendo um pesadelo e falando enquanto dorme, dizendo que quer voltar para Tóquio. Na manhã seguinte, Latifa acorda primeiro e percebe que Rio se parece muito com o garoto que ela viu no ônibus. Quando Rio acorda, Latifa pergunta se pode chamá-lo de irmão mais velho, e ele permite, esperando que isso a conforte. Eles continuam por terras áridas, vales irregulares, regiões vulcânicas, paisagens congeladas e pradarias verdes. Basicamente, todo o Pokémon Mystery Dungeon Red e Blue. Equipe de resgate. Rio vê uma grande árvore à distância, mas Latifa não a vê. Rio entende que a árvore está magicamente escondida. Acampando na floresta, ele alivia Latifa, removendo seus pesadelos. Ao notar a fogueira apagando, encontra um lobo que brilha em branco. Rio perde a visão e é cercado por 4 demi-humanos. Yuzuma, uma arpia, Sara, um lobisomem, Alma, uma anã, e Orféia, uma elfa superior. Rio tenta argumentar com elas, e mesmo que as meninas desconfiem bastante dos humanos, Sara consegue convencer as outras a pelo menos ouvirem o que ele tem a dizer. Enquanto Rio tenta explicar suas circunstâncias, Orféia e Alma descobrem que Latifa está dentro de sua tenda, em um sono profundo causado por um feitiço do sono. Yuzuma está convencida de que Rio é o responsável pelo sequestro de uma de suas espécies e o ataca. Rio tenta explicar que tudo isso é apenas um grande mal-entendido, e surpreendentemente, elas percebem que Rio está usando algum tipo de espírito. Arte. Alma limita seus movimentos com um feitiço de terra, permitindo que Yazuma o nocauteie. Rio sonha com a mulher que lhe ensinou a usar o poder mágico em suas veias. Apesar do breve tempo juntos, ela deseja que Rio tenha bons sonhos. Ao acordar, Rio está algemado. Latifa entra correndo, feliz por ele estar acordado. Ela encara furiosa as 4 meninas, e quer saber se foram elas que machucaram Rio. Nesse momento, um dos líderes da aldeia,
Úrsula entra e pede desculpas pelos maus tratos. Yuzuma e as outras meninas também se ajoelham e pedem perdão. Úrsula assegura a Ryu que Yuzuma e as outras serão punidas pelo ocorrido. Enquanto Orféia solta Ryu das correntes, Úrsula diz que os outros anciãos também se desculparão formalmente. Na manhã seguinte, eles só podem oferecer este quarto. Úrsula leva Ryu ao salão dos anciãos. No caminho, Ryu vê a grande árvore. Úrsula explica que é a árvore do mundo, onde vive o espírito Dryas. Só quem tem sentidos espirituais aguçados pode vê-la. Então Úrsula se surpreende que Ryu consiga. Ryu conhece os anciãos Sildora, uma elfa, e Dominic, um anão. Eles pedem desculpas pelos maus tratos que ele sofreu e agradecem por ele ter libertado uma de suas criaturas. Eles oferecem a Ryu a concessão de qualquer desejo que esteja ao alcance deles. No entanto, tudo o que ele pede é que acolham Latifa. Como Latifa parece estar ligada a ele agora, Ryu pergunta se pode permanecer na aldeia por algum tempo. Os anciãos concordam unanimemente com isso. Dominique até o convida a se casar com uma das moças da aldeia, caso ele deseje. Finalmente, Ryu pede para aprender artes espirituais e outras técnicas úteis para o dia a dia. De repente, a divindade guardiã da aldeia, Dryas, aparece no espírito da árvore do mundo. Dryas examina Ryu de perto e descobre um espírito adormecido nele, que impede os humanos de fazer magia. Ryu já sabe disso. Dryas observa mais de perto e se surpreende ao ver que o espírito tem forma humana. Ela explica que os espíritos em forma humana foram quase exterminados numa guerra divina há 1000 anos. Esses espíritos são de segunda classe, como a Dryas. Isso significa que os anciãos terão que repensar como tratam Ryu, que agora tem o status de santo ou pessoa honrada. Ele terá um passe VIP na aldeia. Depois, Orféia leva Ryu para sua nova casa, onde Latifa e as outras meninas já esperam. Para sua surpresa, a aldeia tem um alimento parecido com arroz, que dizem vir da região de Yagumo-Ur. Mais tarde, Ryu se surpreende ao descobrir que Orféia e as outras garotas vão morar com ele. Úrsula explica que isso é melhor, para que Latifa possa criar laços com outras pessoas além dele. Ryu concorda. Dias e semanas passam rapidamente. Ryu passa tempo com novos amigos estudando artes espirituais e vivendo no campo. Um grande festival espiritual é realizado em homenagem à Árvore do Mundo, e Ryu participa. Enquanto isso, Heus e um aventureiro encontram um ovo misterioso em uma caverna, que Heus diz que aumentará a força da Brigada de Leões Celestiais. Durante o voo, uma enorme criatura negra os persegue. Já faz 1 ano desde que Ryu e Latifa começaram a viver na aldeia. Para oficializar sua estadia, cada um recebe um beijo da Lady Dryas. Com a cerimônia concluída, Dominique anuncia o início do banquete. Os anões são ferreiros, bêbados, ou ambos. Com a festa a todo vapor, Orféia e as outras moças reclamam que Ryu está sempre sob vigilância. Embora ele pareça próximo de Latifa, elas também querem ser grandes amigas dele. Ryu sorri e aceita a amizade. Eles saem para pegar mais bebida juntos, e Ryu conversa com Úrsula sobre seus planos de sair da aldeia. Lá se vai a amizade. Enquanto isso, Heus deixa seu amigo para explorar a área. Ele entrega uma pílula vermelha, que ele ingere. Rias voa e avista wyverns negros ao longe no céu. Ryu e Latifa saem à noite. Ele pergunta se ela gosta de morar aqui e ela diz que sim. Orféia e as outras são simpáticas, assim como Úrsula. Mas acima de tudo, Ryu está aqui. Não mais, garoto. Ryu diz a Latifa que planeja deixar a aldeia para ir a Yagumo. Latifa quer ir com ele, mas Ryu diz que ela não conhece os perigos. Irritada, Latifa foge. Em outro lugar, os anciãos se reúnem para discutir o avistamento de wyverns negros. Heus se infiltra no covil dos wyverns e rouba ovos, enquanto Sarah e as garotas voam para inspecionar. Ao verem um jovem aventureiro e um grifo acampando, elas voam até lá e o interrogam. Sarah ordena não iniciar uma luta sem suas ordens. Quando veem o homem com um ovo e uma tipóia no peito, ficam preocupadas. O aventureiro foge no grifo, e Sarah ordena que ele seja capturado, se necessário. Yuzama dispara raios rápidos, mas o grifo se esquiva. Mas pode ele desviar do wyvern? Quando Sarah e os outros veem o wyvern preto, percebem que o ovo é de wyvern. Ela persegue o wyvern antes que ele entre na aldeia e pede a uma arpia que envie um recado. Aos anciãos do novo dragão. Novo desenvolvimento. Heus termina de roubar os ovos de dragão, e assim, o papel do aventureiro. Ele esmaga uma pequena gema vermelha, matando-o de imediato.
O aventureiro e o ovo caem no chão. Sera pede à alma que continue atrás do Wyvern e empresta Hel, seu lobo espírito animal, para o chão. Latifa se angustia com a ideia de Rio partir ao ver algo cair do céu. Ela corre para verificar e encontra um corpo morto e um ovo quebrado. De repente, o Wyvern preto pousa diante dela. Ao ver seu filho morto na queda, ele emite um rugido poderoso de dor. Rio volta para a aldeia e encontra Dominique, que está coordenando a evacuação. Ele informa a Rio que o festival foi cancelado por causa de uma fuga de Wyverns. Rio ouve a voz de Latifa à distância e corre de volta para a floresta. Latifa é salva por Alma, que desvia o sopro de chamas do Wyvern. Ela invoca seu espírito animal, Ifrita, e junto com Hel, atacam o Wyvern. Porém, os golpes de Alma não funcionam, e a batalha vira um teste de resistência. Ela deve resistir até que a aldeia evacue. Latifa tenta distrair o Wyvern quando ele a encurrala com um tronco e se prepara para atacar, mas Rio a salva. Ele a leva para um local seguro e começa a espancar o Wyvern com as próprias mãos. Quando o Wyvern tenta soprar fogo, Rio dispara um raio de energia na garganta dele, errando o disparo. Rio então o golpeia de cima, sacudindo seu cérebro e matando-o. Alma fica chocada com a facilidade de Rio em derrotar o Wyvern com as mãos. Ao ver isso, os outros Wyverns recuam. Sera e os outros chegam, e Alma conta como Rio derrotou os Wyverns com uma mão. Ela se pergunta por que os outros Wyverns recuaram. Sera explica que são criaturas cautelosas. Se sabem que o inimigo é forte, não atacam. Na manhã seguinte, Latifa pede desculpas a Rio por sua atitude na noite anterior. Ela se tornou dependente dele, sempre o vendo como um irmão mais velho, exceto quando tentou matá-lo, claro. Rio finalmente revela por que quer ir para Yagumo. Latifa compartilha seu segredo. Ela morreu uma vez e veio de um lugar chamado Japão. Rio diz que também é como ela. Que coincidência incrível dois japoneses reencarnarem na mesma época e lugar. Latifa promete esperá-lo até seu retorno. Os anciãos e amigos de Rio se despedem, presenteando-o com uma espada de Mithril e uma armadura de pele de Wyvern, fazendo-o parecer como um casaco em promoção. Rito. Além de sacos de suprimentos, eles dão um cache de tempo espacial. Porque uma história de Isekai precisa de armazenamento dimensional. Rio promete voltar se a aldeia enfrentar perigo mortal. Ele se despede, especialmente de Latifa, sua irmã mais nova. Com isso, ele parte. 2 semanas se passaram desde que Rio chegou à região de Yagumo, que parece muito com o Japão, mas ainda não achou pistas sobre seus pais. Ele pede a Huri e Saio que o levem ao líder. Elas conduzem Rio ao ancião Yuba, que concorda em conversar. Rio explica que seus pais viveram ali há mais de 15 anos. Porém, ao revelar que seus pais são Zen e Ayane, Yuba pede a Huri e Saio que os deixem a sós. Rio conta sobre sua mãe e sua jornada até Yagumo, confirmando o que Yuba precisava saber. Ela revela ser a mãe de Zen, o que a faz avó dele. Rio quer dar um enterro digno aos pais, mas Yuba diz que já tem túmulos. Ela o leva às lápides, colocadas após saírem da aldeia. Por razões não reveladas, ela convida Rio a morar com ela e Huri, sua prima. Rio aceita. Após passar mais tempo nos túmulos dos pais, ele retorna à casa de Yuba. Na manhã seguinte, Rio acorda cedo. Huri, esquecendo que um garoto não está mais lá, sai do quarto desleixada. Rio ajuda a preparar o café e mostra suas artes espirituais, misturando água quente na sopa de miso. Saio e seu irmão Shin chegam para o café. Shin, inicialmente desconfiado, aproxima-se ao notar a qualidade da culinária. Após o café da manhã, Yuba pede a Shin para levar Rio a Dola, pois ela quer que ele seja caçador. Shin subestima as habilidades físicas de Rio, mas concorda. Rio sai com Shin, enquanto Huri provoca Saio sobre seus sentimentos por Rio. Rio se junta a Shin para caçar com Dola, o mestre da caça. As flechas de Rio acertam facilmente, enquanto Shin luta para caçar um animal. Quando a caçada termina, Shin fica irritado e vai embora. Rio, vendo a sujeira, decide tomar banho. Sem banheira na aldeia, ele faz uma. Quando Huri e Saio veem a estrutura, Rio sai e explica o que é. Huri empurra Saio de brincadeira para que ela sinta o cheiro bom de Rio. Quando Shin e amigos descobrem o que Rio fez, agem rudemente, achando que ele quer ganhar pontos com os locais. Huri e Saio defendem, fazendo Shin recuar. Nos dias seguintes, Shin ajuda em várias tarefas da aldeia, atraindo sem querer o afeto das moças e a ira de Shin. Mais tarde,
Yuba pede a Ryu para guardar o carregamento de arroz para a capital, e ele aceita. De repente, ouvem um tumulto. Shin está em uma briga. Shin confronta Gon, filho de um chefe de aldeia vizinha. Por entrar no banho, ele explica que está a caminho da capital para trocar mercadorias, mas sua carroça quebrou e vai levar tempo para consertá-la. Gon pede para ficar com Huri nesse meio tempo, já que provavelmente os dois se casarão no futuro, por serem herdeiros de suas respectivas aldeias. Shin tenta defender a honra de sua irmã dando um soco, mas Gon o domina com facilidade. Yuba finalmente aparece e acaba com o confronto. Ela aceita abrigar Gon em uma casa vazia perto da vila e proíbe sua saída. Quando Gon se afasta, vê Ryu e tenta chutá-lo na perna, mas tropeça. Pena que ninguém viu. Shin pede a Yuba para proteger Saio, e ela concorda. Naquela noite, Ryu dá a Saio um belo amuleto para afastar o perigo. Enquanto isso, Gon e seus homens estão tramando algo ruim. Na manhã seguinte, Ryu se junta a Yuba para dar as boas-vindas a Hayate, o principal cobrador de impostos. Após mostrar a colheita e oferecer um jantar, Ryu treina fora da banheira. Huri e Sayo perguntam por que ele pratica artes marciais, e ele explica que queria proteger uma garota que amou. Hayate sai da banheira e incentiva Huri e Sayo a se banharem antes que esfrie. Naquela noite, Gon invade a casa e tenta atacar Huri. Porém, graças ao charme de proteção de Ryu, ele reage rápido. Gon ataca Ryu, mas ele o joga para fora, pisa em sua garganta e o esmurra quase até a morte. Hayate chega para curar Gon e o leva sob custódia. Ryu se acalma, preocupado que sua psique esteja se misturando com a de Haruto. Na manhã seguinte, Hayate avisa que Gon será preso. Ryu se desculpa por se exaltar na noite anterior, mas Huri e Sayo ficam felizes pela rápida ajuda dele. Com isso, é hora do café da manhã. Hayate se prepara para partir, levando Gon como prisioneiro. E Yuba entrega uma carta para seu pai, Guki. Com tudo pronto, Hayate, Ryu e outros aldeões seguem para a capital do reino de Karasuki. Enquanto Dola instala os homens do vilarejo na pousada, ele pede a Ryu e Shin que o acompanhem à polícia para ver Gon ser levado. Shin acha que Gon se saiu bem, pois ele o teria matado. Depois, Dola leva os dois para comer kamitan, um prato de macarrão. Ryu fica encantado com o prato, deixando Dola e Shin felizes. Mais tarde, Shin agradece a Ryu por salvar sua irmã, como fez quando Gangon a atacou. Ele lembra que Sayo precisa experimentar o kamitan também. No dia seguinte, por insistência de Shin, Sayo vai às compras com Ryu, e ele a convida para comer kamitan. Depois, um comerciante de rua os convida a escolher uma lembrança, e Sayo escolhe um enfeite de cabelo com uma flor rosa. Antes de partirem, o comerciante sussurra para Sayo fazer de tudo para que Ryu seja dela, já que ela percebe que ele será popular. Enquanto caminhava, Ryu resgatou uma jovem nobre, Komomo. O assistente a retira e agradece. Quando os soldados chegam aos distúrbios, Ryu pega a mão de Sayo para fugir. Guki conta a Hayate que Komomo quase foi sequestrada, mas foi salva por um estranho misterioso. Hayate entrega ao pai a carta que Yuba pediu, e seu conteúdo surpreende Guki. Deve ter sido um daqueles artigos do BuzzFeed Top 10. Ryu e Sayo voltam para casa, onde vários homens sorriem ao ver o enfeite no cabelo de Sayo. Porém, antes de Ryu entrar, Hayate e Guki pedem para vê-lo. Guki se apresenta e apresenta sua esposa, Kayoko. Eles eram assistentes de sua mãe, Karisuke. Ayami Ryu é filho da realeza. Há 20 anos, o reino de Karasuki estava em guerra com Rokuran. Zen, um soldado habilidoso, após duelar com Guki, foi recomendado para ser guarda-costas real. Zen e Ayami se apaixonaram rapidamente. Durante as negociações de paz com Rokuran, um embaixador gostou de Ayami e tentou sequestrá-la. Zen rapidamente a salvou, mas o embaixador, irritado por seu plano falhar, pediu um casamento político com Ayami e quis que Zen fosse executado para evitar conflitos. Zen e Ayami fugiram. Ao ver Ryu pessoalmente, Gaoki tem certeza de que ele é filho de Zen e Ayami. Ele convida Ryu ao castelo para encontrar o rei e a rainha atuais. No dia seguinte, Ryu conhece King Hamura e a rainha Shizuku, seus avós. Eles perguntam a Ryu sobre Zen e Ayami, e ele conta tudo. Explica que seus pais já morreram, que seu pai faleceu de causas desconhecidas quando ele era jovem, e que sua mãe foi morta na sua frente. Ele e a mãe viviam felizes, e Ayami nunca mostrou tristeza ou fraqueza. Lucius, um aventureiro e amigo da família,
Apareceu de repente e forçou Rio a tomar uma poção. Quando sua mãe viu, Lúcius a matou para silenciá-la. Depois, Rio foi deixado nas favelas e cresceu só. Após salvar a princesa Flora, ele pôde estudar numa instituição de prestígio. Não foi fácil, mas Rio lembra com carinho seu tempo na academia. Hamura pergunta sobre Lúcius, e Rio não hesita. Ele vai procurá-lo e matá-lo sem falhar. Homura, lembra que o caminho da vingança é doloroso, mas Rio já decidiu. Antes que Homura o abençoe, ele o convida para duelar com Gouki, um dos guerreiros mais fortes da região. Rio vai com Gouki para sua casa, onde Ai, um dos assistentes, o reconhece como o salvador de Komomo. Rio e Gouki duelam, e o velho quase se assusta com a ferocidade e o estilo de luta sem forma de Rio. Ele tenta usar a técnica oculta Wind Slash, mas Rio contra-ataca com uma torrente de água que o aniquila. Rio aponta sua espada para a garganta de Gouki, e vence. Hamura queria que ele treinasse com Gouki, mas vê que não será necessário. Rio e os outros voltam à aldeia. Ele visita o túmulo de seus pais novamente e decide seguir em frente. Rio revela a Huri sobre sua herança real. Inicialmente ela começa a falar formalmente, mas ele pede que ela continue com seu jeito atrevido de sempre. Ele avisa Huri e Yuba que pretende voltar ao seu país no próximo ano, mas antes passará por um lugar específico. Huri diz que ele será sempre bem-vindo. Quando perguntam se há alguém o esperando em casa, ele menciona uma garota que o vê como irmão mais velho. No dia seguinte, Rio visita a casa de costura para cumprimentá-la. As outras meninas ficam com ciúmes ao perceber que eles se chamam pelo primeiro nome. Os dias passam rapidamente, enquanto Rio vive tranquilamente no vilarejo que agora considera seu terceiro lar. Enquanto supervisiona a plantação de arroz de Huri, Dola brinca dizendo que ela seria uma boa esposa. Rio verifica o progresso de Saio e diz que partirá após o próximo festival da colheita. Saio esconde as lágrimas, fingindo que algo entrou em seu olho. Ao chegar em casa, ela desaba no chão e chora. Ao ver isso, Shin pensa que Rio a fez chorar. Mas ela explica que Rio planeja deixar a aldeia. Shin vai à casa de Rio, se ajoelha e implora para ele não partir. Saio leva seu irmão, se desculpa pelo incômodo e encerram o assunto. Quando Huri volta, ela sente a tensão e pergunta se algo aconteceu. Uber diz que não. Os dias passam, e assim como os grãos de arroz, Saio cresce. Ela treina secretamente em artes espirituais e combate por razões desconhecidas. Meses depois, a aldeia celebra seu festival de colheita. Um Gouki sem camisa desafia qualquer homem corajoso no ringue, e alguns homens pressionam Dola a enfrentá-lo. Enquanto isso, Rio ajuda Huri e Komomo a fazer o Kamitan. Rio conversa com Kayoko, e Sayo pede para falar com ele em particular. Ela o leva à floresta próxima e confessa seu amor. No entanto, Rio não retribui seus sentimentos e se desculpa. Sayo pede que ele a leve em sua jornada, explicando que treinou muito para não ser um peso. Mesmo com seus esforços admiráveis, Rio não muda de ideia e não deixa que ela o acompanhe. Rio se afasta em silêncio, pedindo desculpas a Shin, que ele sabe estar escondido por perto. Rio parte cedo na manhã seguinte, antes do amanhecer. Huri e Yuba se despedem e o convidam a voltar quando quiser. Ao se dirigir ao portão, Rio vê Sayo. Em um flashback, Gouki perguntou se ela amava Rio o bastante para deixar a aldeia onde cresceu. Embora hesite no começo, ela diz que ama Rio o bastante para fazer isso. Sayo se despede com um tom agridoce e acena. Shin também se despede ao fundo, mas é tão pequeno que seu rosto não aparece. Rio volta voando para a vila espiritual, e Latifa corre para seus braços. Ele conta aos anciãos sobre suas viagens e seu tempo em Yagumo. Latifa fica animada ao descobrir que, tecnicamente, também tem uma avó e uma prima. Os anciãos perguntam a Rio quanto tempo ele pretende permanecer na aldeia, e ele responde que só poderá ficar alguns meses antes de partir novamente, mas promete voltar mais cedo. Rio também pensava em trazer uma casa em seu espaço temporal, o que Dominique acredita ser possível. Depois disso, Rio retorna para casa após 2 ou 3 anos longos. Após conversar com as garotas, ele sente que finalmente está em casa. Latifa, convida Rio para tomar banho com ela, o que as outras acham meio escandaloso. Mas isso não é o mais escandaloso. Na manhã seguinte, Rio acorda e encontra uma garota em sua cama. No início, ele pensa que está sonhando, como todos nós. No entanto, Sera e as outras garotas entram em seu quarto e o veem com uma mulher. Boa sorte ao tentar explicar isso. As meninas querem uma explicação sobre quem é essa garota, mas Rio não sabe nem por onde começar. Sara se engana pensando que é sua culpa por tê-lo encontrado assim.
Finalmente, a garota acorda, e ainda sonolenta, explica que é um espírito que fez um contrato com Haruto. Ryo se recorda dela como a garota que apareceu uma vez, mostrou a ele o uso de artes espirituais, e depois nunca mais entrou em contato. Parece um encontro fracassado. A garota, sem nome, pede a Ryo que escolha um. As outras notam que ela chama Ryo de Haruto, e a garota fala telepaticamente com Ryo, prometendo manter seu segredo das outras. Ela insiste no nome, e Ryo pede paciência. Sarah sugere que ele leve a garota aos anciãos, que podem entender melhor a situação. A garota se levanta e usa artes espirituais para se vestir. Ao vê-la em sua glória, Ryo a chama de Aisha, pois lembra a primavera. No idioma antigo, Aisha significa primavera. Eles levam Aisha aos anciãos, que convocam uma reunião. Dryas aparece após sentir um novo espírito nascendo por perto. No entanto, a tia não se lembra de nada, o que é estranho para espíritos elevados. Dryas pergunta a Aisha quais artes espirituais ela domina, e ela responde: tudo. Eles vão para fora, onde Ryo duelará com Aisha para testar sua força. Ryo joga uma pedra no ar, e ao cair, o duelo começa. Primeiro, se cumprimentam com os punhos. Ryo inicia um combate corpo a corpo, e para seu choque, Aisha entende todos os seus movimentos e padrões de ataque. Ele se separa e se envolve em energia espiritual, algo que a tia também é capaz de fazer. Eles trocam golpes mágicos aterrorizantes, como fragmentos de gelo, bolas de fogo e tornados tempestuosos. Quando a batalha começa a causar danos colaterais maiores do que o previsto, Dryas decide encerrar a batalha mais cedo. Ela pode não ser um avatar, mas a tia é definitivamente muito forte. Então, Dryas resolve colocar a tia sob sua proteção e passar a educá-la em questões espirituais, para que ela possa desenvolver ainda mais suas habilidades. Da mesma forma, os anciãos a acolhem em sua comunidade. Aisha se integra à aldeia como se já estivesse aqui desde o começo, recebendo lições de Dryas e ajudando em diversas tarefas. Algumas semanas depois, Dominique revela a Ryo a casa especial que construiu para ele, que Ryo pode colocar dentro de seu cache de tempo espacial. Agora que a casa está finalmente completa, Ryo tem a intenção de prestar seus respeitos aos anciãos. Antes de partir novamente, Sarah chama Ryo para um canto. Embora ela e as outras meninas estejam bem com a partida dele, ela pede que passe mais tempo com Latifa antes de ir. Naquela noite, Ryo percebe que tem se dedicado muito ao treinamento espiritual, e não tem dado atenção suficiente a Latifa. Latifa decide agir por conta própria. Ela entra na banheira para lavar as costas de Ryo. Ela revela que seu nome verdadeiro é Endo, e Ryo diz que seu nome verdadeiro é Haruto. Após conversar mais, percebem que estavam no mesmo acidente que os trouxe a este mundo. É louco como a natureza funciona. Ryo pede desculpas por não ser um irmão melhor, e promete voltar logo. Na manhã seguinte, Ryo se prepara para deixar a Vila dos Espíritos. Úrsula lhe dá um cristal de teletransporte espiritual, um dispositivo unidirecional que o permite voltar à aldeia. E Sildora dá a ele um brinco especial que muda a cor do seu cabelo, ajudando-o a se esconder melhor na região de Strahl. Ele pede a todos que cuidem de Latifa enquanto estiver fora, e Latifa se despede. Ryo e Aisha voam de volta para Strahl, ansiosos para rever Célia. Célia está no pátio, segurando a última carta de Ryo. Charles, agora seu noivo, flerta com ela antes de ser chamado por um assistente. Célia vê a carta e se pergunta onde está Richard Ryo. Ryo volta a Beltran, capital de Beltron, e nota mais pessoas que o normal. Ele disfarça o cabelo e pergunta a uma padeira sobre a agitação. Ela diz que haverá o casamento de um nobre da casa de Arbor. Depois, Ryo e Aisha se infiltram na antiga faculdade para ele rever Célia. Para sua surpresa, o laboratório dela está vazio. Ou desistiu, ou levou Marie Kondo a sério. Ryo usa artes espirituais para descobrir a verdade de outro professor. Horrorizado, descobre que Célia está no Palácio Real para se casar com Charles, seu antigo inimigo. Ryo descobre que na sua ausência, Beltron foi derrotado pelo Reino Proxia. A casa de Huguenot, que foi forçada a assumir a responsabilidade pela derrota desastrosa, acabou sendo obrigada a fugir da capital. Com isso, a casa de Arbor, que então ganhou destaque, decidiu solidificar sua posição ao arranjar um casamento com a casa de Claire. Trata-se de um casamento de conveniência, embora o professor ainda não saiba se a casa de Claire está completamente de acordo com essa união. Com o casamento marcado para acontecer amanhã, Ryo quer perguntar diretamente à própria Célia o que ela realmente pensa sobre esse casamento. Aisha, que sabe como Célia se parece, se oferece para procurá-la no palácio. Mesmo entre as defesas dos titãs, Célia janta com seu pai, Roland, e seu noivo, Charles. Charles garante a Roland que o casamento entre suas casas mostrará aos rivais que o reino de Beltron ainda é forte. Charles menciona rumores de que Roland e outras casas ainda estão em contato com a família Huguenot, mas Roland nega.
De qualquer forma, o casamento garantirá a lealdade de Roland, e Charles quer nomeá-lo diretor da House of Arbor. Roland cerra os dentes, odiando a necessidade do casamento, mas não sabe fazer manobras políticas. Ele e Celia só podem sorrir e seguir as ordens de Roland. Depois, Aisha descobre onde está Celia e informa Rio. Sentada em sua mesa, Celia pensa em queimar a carta de Rio. Ela queria vê-lo antes da cerimônia. Peça e receberá. Rio entra no quarto e após 4 anos e 9 episódios, eles se reencontram. Celia sentia muita falta dele e se arruinou. Rio também. Ela pede que ele conte suas aventuras durante o chá. Mas Rio pergunta sobre os sentimentos dela quanto ao casamento. Celia insiste que é hora de casar e diz que apesar dos defeitos de Charles, ele é cavalheiresco. E respeita as mulheres. O Rio tem um problema sério com isso, obviamente, e ela pergunta se ele estaria disposto a levá-la embora e fugir com ela. No entanto, ela enfatiza que estava apenas brincando, e de repente, diz a Rio para ir embora. Ela pede para ele ir embora e insiste que ele não compareça à cerimônia de casamento. Ela o empurra para fora da porta e lhe dá 20 segundos para sair sozinho mais uma vez. Celia chora muito, mas está feliz por ter conseguido vê-lo uma última vez antes de tudo. Rio não consegue compreender os verdadeiros sentimentos de Celia, mas Aisha promete que vai ajudá-lo a descobrir tudo sobre isso. No dia seguinte, Rios faz uma visita ao seu velho amigo Charles. Durante a conversa, Rios percebe a presença de um espírito poderoso nas proximidades, mas ele desaparece tão rapidamente quanto apareceu. Desaparece? Charles então pede a um de seus homens que leve Rios ao local onde acontecerá o casamento. Enquanto isso, Celia se prepara para o casamento que se aproxima, repetindo para si mesma que é apenas uma boneca e nada mais do que isso. Charles pede a ela que conheça suas outras 6 esposas. Quando ele olha para Celia, se apaixona novamente. Ele espera que ela se torne amiga das outras. A primeira esposa, Tenicina, lembra Celia que ela será a 7ª esposa. Estará na base da hierarquia, e deve saber seu lugar. Celia rapidamente aceita sua nova posição. Ela não quer conflitos. Seu pequeno momento dramático é interrompido pela chegada inesperada da princesa Cristina. Cristina fica contente em ver Celia de novo, e pede que Tenicina e as outras esposas se retirem. Ela deseja uma conversa particular com sua antiga professora. Cristina observa que a pele de Celia está muito pálida, e Celia explica que dormiu mal na noite passada. Cristina se sente culpada por toda a situação. Devido à fraqueza da família real, além do exílio forçado da família do Duque Huguenote, Celia teve que assumir essa posição. Cristina comenta que sempre admirou Celia e seu sorriso encantador. Ela diz que, se houver algo que possa fazer para trazer de volta esse sorriso, ela promete fazer todo o possível para ajudar. Celia agradece sinceramente pela preocupação e, da mesma forma, reza para que um dia, ela e a princesa Laura da Flórida possam se reunir novamente. Charles e Alfred debatem a segurança da cerimônia luxuosa, mas Charles o lembra de não se exibir. Agora, Charles comanda, não ele. Horas depois, o casamento de Charles e Celia começa oficialmente. Inicia bem, com um desfile luxuoso e caro, e Charles age como um completo canalha. Quando sua carruagem se aproxima do palácio, a tia se comunica telepaticamente com ela e pede que olhe para o lado. Celia vê Rio na multidão e chora. Ele era a última pessoa que ela queria que a visse assim. Ao se aproximarem do palácio vigiado, Celia ouve uma comoção dos seguranças. Rio rompeu as barricadas em um ousado ataque diurno. Disfarçado, Rio enfrenta a segurança com velocidade e ferocidade. Mas Charles confia que seus soldados de elite podem conter um único bandido. Não conseguem deter o bandido, e Rio avança no desfile. Ele golpeia Charles no peito e faz Celia de refém diante da multidão. Enquanto os seguranças tentam conter a situação, Rio se comunica telepaticamente com Celia. Charles tenta se soltar, mas Rio pressiona sua bota em suas costas. Rio assegura a Celia que todo esse tumulto é apenas um fato e que não machucará ninguém, exceto os 100 homens que enfrentou para chegar ali. Ele pergunta de novo a Celia se ela quer o casamento, oferecendo-se para terminar tudo se ela quiser. Sabe que está sendo arrogante, mas está cansado de perder coisas importantes. Não deixará que a tragédia de sua mãe se repita. Pergunta novamente a Celia se é isso que ela quer, mas é uma pergunta difícil. Esse casamento visa solidificar o reino, e Celia pergunta se é o certo a fazer. Rio diz que, se fosse, ela não teria aquela expressão triste. Ela pergunta o que ele fará se ela quiser terminar o casamento, e ele responde que a levará para bem longe. Celia sorri e pede que ele faça isso. Rio diz que sequestrará Celia na frente de Charles, como um truque de mágica. Rio pula sobre a segurança, desviando de todos os ataques. Charles está frenético, exigindo que capturem o sequestrador de imediato.
Heus percebe Ryu através de artes espirituais e reconhece que é o mesmo garoto que derrotou o Minotauro antes. Ele resolve testá-lo, lançando um raio de energia, mas Ryu se defende com facilidade. Heus fica impressionado com a habilidade. Ryu escapa e uma unidade aérea é enviada atrás dele. Charles culpa Alfred pelo desastre, alegando que não é sua culpa. Riot Ryu leva Celia para um local seguro, mas a unidade Griffin está em sua cola. Ryu acelera e chega até um beco sem saída onde Aisha espera. Ele a entrega e promete reencontrá-la em breve. Ryu atrai a atenção da unidade Griffin, que chama reforços. Tudo está indo conforme o planejado. Ryu causa uma grande agitação e parte para uma luta nas ruas. Ele derrota muitos guardas reais, mas luta sem matar. De repente, Alfred, a espada do rei, avança para desafiá-lo. Alfred desembainha a espada, e pela primeira vez hoje, Ryu sente perigo. A fama de Alfred o precede. Ele é o mais forte do reino. Eles parecem equilibrados, e Alfred fica surpreso que alguém possa igualá-lo assim. Mas ele percebe que seu oponente não usa os gumes. Sentindo-se subestimado, Alfred decide terminar com um golpe. Usa seu nobre fantasma Clarent Blood Arthur e libera um laser devastador. Quando a fumaça se dissipa, Ryu não está em lugar nenhum. Para garantir que foi derrotado e não escapou, ordena uma varredura na área. Enquanto a nobreza de Beltrum está em ruínas, Celia espera ansiosa por Ryu. Ryu finalmente chega, mas suas roupas estão rasgadas. Celia tropeça ao correr para ele, abraça-o, e eles estão otimistas sobre o futuro juntos. De repente, Aisha tem uma premonição terrível. Feixes de luz surgem do chão e ela pede a Ryu para salvá-los. Em um campo gramado, 3 estudantes japoneses tentam entender onde estão, mas um bandido os sequestra e empurra, em carrinhos de escravos. Ryu avança, e ao ouvir vozes japonesas de uma das carroças, derrota os bandidos e os salva. A banda. Eles ficam surpresos ao ouvi-lo falar japonês. Um deles, Masato, diz a Ryu que há mais um companheiro capturado. Ryu vai até o último carrinho e seus olhos não se enganam. É o amor da sua vida, Miharu. E o anime termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever se tiver gostado e de ativar o sino de notificação para nunca mais perder um vídeo. Até a próxima. Fiquem bem.